Queridos irmãos, nós vamos fazer uso da palavra de Deus no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 30 e o versículo de número 19. Diz-nos assim a palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. A vida é cheia de escolhas. E até quando nós tomamos a decisão de não escolher, é uma escolha que nós fizemos. Não tem como viver sem tomar partido. Não tem como viver sem fazer uma escolha. Ou sim ou não. A mensagem do Evangelho não é diferente, é da mesma forma. Com Cristo Jesus, você tem duas escolhas a fazer: ou crer, ou duvidar. Não existe um meio termo. Eu acho que creio. Eu acho que duvido. Não, eu não fiz escolha nenhuma. Você tomou a decisão de escolher não crer. É importante uma mensagem desse tipo para essa atualidade que nós estamos, porque as pessoas muitas vezes ficam em cima do muro em tantas decisões a ser tomadas na vida. E a pessoa acha que o que diz respeito à eternidade, à vida espiritual, é do mesmo modo. Não. Ou crê ou não crê. Ou segue Jesus, que é o caminho estreito, ou vai trilhar pelo caminho largo. Ou reconhece o Filho de Deus como que Ele é, o único e suficiente Salvador, ou negligencia isso. Deixa para escolher lá na frente. Muitos jovens, adolescentes, que a gente vai aconselhar, a pessoa diz: lá na frente, pastor, eu tomo uma decisão, mas eu acho que o senhor está certo. A pessoa tomou uma decisão de não crer, de não acreditar, de não confiar suficientemente para entregar a sua vida. É sobre essas escolhas que eu quero falar hoje, porque eu quero falar o porquê a igreja defende tais doutrinas, porque a igreja escolheu crer. A igreja escolheu acreditar. A igreja escolheu caminhar pelo caminho estreito. A igreja fez uma escolha. E todo mundo tem dado por Deus, e nem Deus intervém nisso. Moisés aqui é usado por Deus e ele diz assim: olha, eu coloco o céu como testemunha, que eu dei a vocês o direito de escolher. Porém vai o meu conselho: escolha o bem para que vivas. Porque se escolher o mal, sofrerá detrimento de Deus. Uma vida sem Deus é uma vida vazia, uma vida morta, uma vida sem graça, uma vida sem sentido. O primeiro homem bilionário do século XVIII, um repórter daqueles que chega com a cadernetinha, sempre anotando as coisas, e ele chegou e citou o nome daquele homem, e alguém disse a ele: olha, o senhor está aqui para fazer uma reportagem? Ele disse: sim. Eu queria saber quanto esse homem conseguiu ganhar na vida. E então apontaram o dedo e disseram para ele: olha, aquele dali é o contador dele. O contador estava lá num canto, perto do caixão. O repórter chegou devagarinho, né? Eles são atrevidos, né? E faz a seguinte pergunta para ele: escute, quanto o seu fulano de tal conseguiu ajuntar? Diga aí. E esse contador olha para ele e diz: ele não ajuntou nada. Você só pode ajuntar algo que você pode levar. Ele não está levando nada. Ele não conseguiu nada. Ficou tudo aí. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos caminhando,
E ele conta uma parábola dizendo de um homem, e este homem tinha trabalhado muito, lutado, batalhado, tinha enchido o seu celeiro, e o seu celeiro estava amarrotado de prosperidade terrena. Este homem bate no seu peito e diz assim: olha, eu agora estou sossegado, a minha alma está abundante, porque olha o meu celeiro como está farto. E o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: e se o Senhor chamar esse homem hoje? Ele tem um celeiro abundante aqui, e o que ele tem diante de Deus? Absolutamente nada. Estes dois homens, a qual aqui eu citei, eles fizeram escolhas. Um escolheu ser bilionário, virando as costas para o desígnio de Deus, passando por cima dos escombros da família, da sociedade honesta, deixando para trás aquilo que verdadeiramente vale a pena, que são as coisas eternas. O que Jesus citou, o homem que aqui eu fiz menção, ele estava com o seu celeiro farto, mas diante de Deus ele não tinha absolutamente nada. Aquela noite, se o Senhor recolhesse ele, o seu celeiro ficaria. É como o contador do homem bilionário do século XVIII disse: ele não conseguiu ajuntar nada, porque só se pode ajuntar alguma coisa que se pode carregar. Ele não está carregando nada. Está um corpo frio dentro de um caixão, por mais luxuoso que seja, vai deteriorar, de nada vai sobrar. É essa mensagem que eu quero hoje refletir com os irmãos. Nós que aqui estamos e os que estão em casa acompanhando essa mensagem. Que escolha que cada um dos irmãos que aqui estão e os que estão em casa tem feito? Tem pessoas, tem jovens, né? O pensamento marxista, não é isso? A pessoa acha tão bonito o pensamento marxista, o pensamento dos filósofos, grandes filósofos, Platão e tantos outros. A pessoa tem o direito, dado por Deus, de escolher. Outros escolhem Maomé, outros escolhem Allan Kardec. Cada um escolhe. A igreja escolheu servir a Jesus. Por que a igreja foi convencida dessa mensagem? Porque tantos homens e mulheres já morreram por causa do cristianismo, mas não se entregaram. Por que razão? O que é de tão forte? Se nós formos sondar o mundo, nós vamos achar um túmulo, a qual está escrito nele Allan Kardec, e o resto dos mortais do indivíduo está lá. Maomé, a mesma coisa. O grande Platão, Pitágoras e tantos outros. Os grandes filósofos do mundo, o túmulo deles está lá, os restos mortais dele. Mas o Deus que a igreja decidiu servir, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. O apóstolo Paulo chega a dizer: tragada foi a morte na sua vitória, louvado seja Deus. Então, por que a igreja decidiu crer? Ela tem muitas razões para isso, e eu vou mostrar algumas delas na Bíblia. É muito superficial isso aqui. Por que a igreja tomou essa decisão? Nós vemos lá no primeiro século da igreja primitiva, quando é inaugurado, do ano 80 até o ano 90 da era cristã, quando é inaugurado o Coliseu, Vespasiano, que era aquele momento o imperador, sabe o que ele faz, meus irmãos? Ele convoca os grandes mestres e diz assim: eu preciso dar um espetáculo a esse povo. E o Coliseu lotado de gente teve uma festa de 100 dias. Em 100 dias foi sacrificado ali 10.000 cristãos, comido por leão, amarrado peles de carneiro neles, e soltavam lobos, e os lobos perseguiam eles e estraçalhavam eles, os leões comiam ele, e a plateia vinha ao auge, gritando e pulando de alegria. Não há um relato de um que tenha negado a sua fé. Por quê? O Deus da igreja não é Maomé, porque ele está no túmulo. O Deus da igreja não é Allan Kardec. O Deus da igreja não é absolutamente ninguém que está no túmulo. O Deus da igreja é um Deus que ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo pela nossa vida, bendito seja Deus. Então cada um de nós temos o direito dado por Deus de escolher. Eu tomo a decisão de escolher crer. Eu tomei essa decisão de crer.
de dar a minha vida, se preciso for, por esta causa. Eu tomei essa decisão. Muitos que estão dentro da igreja hoje tomaram essa decisão de não negociar a sua fé. Tomaram um partido de Jesus e disseram assim: eu vou caminhar até o dia que Jesus voltar. Coletivamente arrebatando a sua igreja ou individualmente, Deus buscando o seu espírito, tirando-nos a vida, o corpo tombando e a alma sendo levada pelos anjos ao seio de Abraão. Quem tem melhor proposta que essa? Sabe por que a igreja defende doutrinas? Porque a igreja defende as verdades da ortodoxia. Porque a igreja não é nem louca sequer de perder esse benefício glorioso que Jesus Cristo nos garantiu na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário também está o nosso direito de escolher. Se nós formos ler Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, o que diz ali? Vinde a mim, é um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse vinde, as pessoas ficam, Jesus vai trazer, nós temos que tomar partido. Ele nos deu o direito de escolha. Se escolhermos errado, sofreremos detrimento, mas se escolhermos corretamente. E a igreja escolheu corretamente. Aliás, a igreja tomou a decisão mais sábia, porque a igreja decidiu, ainda que sofra nesta terra, ainda que as dificuldades dessa terra sejam até maiores pelo fato de sermos fiéis a Deus, mas a igreja tomou uma decisão: eu não estou preocupado com coisa momentânea, eu estou preocupado com coisas eternas. Louvado seja Deus. A proposta de Jesus é a eternidade. A proposta de Jesus é a melhor proposta. A proposta de Jesus é a proposta que a igreja resolveu aceitar. Tomou a decisão de aceitar. E de seguir não um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, depois abandonar. Não. Seguir todos os dias de nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero aqui, com muita alegria, nós darmos início a esse estudo. E nesse estudo queremos passear pela Escritura Sagrada e dizer por que a igreja tomou essa decisão. Por que a igreja fez a escolha de servir Jesus Cristo? Por que a igreja foi convencida dessa mensagem ao ponto de não desistir dela? A qual citei aqui. 10 mil cristãos foram mortos com suas famílias completas. E eles não negaram a sua fé. Estavam convencidos, meus irmãos. Estavam convencidos, minhas irmãs, de que eles estavam no caminho certo. E que por estar no caminho certo, eles poderiam perder a vida, mas não iam perder a salvação. Eles poderiam perder a dignidade aqui terrena, mas não ia perder a eternidade gloriosa. E esses não negociaram o princípio, fizeram a escolha de caminhar paralelamente às vontades de Deus. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade. Até hoje falamos de João Batista como um homem digno, e ele habita hoje nas bem-aventuranças eternas, e habitará na eternidade gloriosa com Cristo Jesus, assim como todos aqueles que não negaram a sua fé. Ele preferiu perder a sua cabeça do que ter gozo do pecado, do que participar dele. Fez a escolha certa. Vivemos em um tempo que as pessoas fazem questão de confrontar os desígnios de Deus, fazer as escolhas erradas, e ainda confrontar as vontades de Deus e ainda dizer assim: não, mas eu estou certo, Jesus vai me querer assim. A igreja não pensa desse jeito, porque a igreja não se baseia na opinião própria, se baseia naquilo que é uma ordenança de Deus para ela cumprir. Eu estava fazendo uma visita num leito de hospital, e alguém, ao perceber que sou servo do Senhor Jesus e sirvo a Jesus como pastor, a pessoa me chama do lado e me diz assim: olha, pastor, eu gosto muito da mensagem do Evangelho. Eu até me batizei lá no passado, na Assembleia de Deus. Eu disse: meu irmão, que bênção. Ele disse: sim, mas eu agora estou em uma outra religião.
Uma religião que resolveu negociar princípios, se curva a ídolos, né? Ele esqueceu da inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele esqueceu da devoção de fé que ele fez, a confissão de fé no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e uma confissão de fé diante da igreja. E aquele homem me disse, e eu entendo que eu estou certo, e eu disse a ele, meu irmão, infelizmente, o senhor se tornou um apostata. O senhor se apostatou da fé. O senhor fez essa escolha. O que levou o senhor a fazer essa escolha? Eu disse, olha, eu conheci uma pessoa e essa pessoa disse que só me aceitaria se eu fizesse parte da crença dela. E eu disse, essa proposta foi maior do que a proposta de Jesus? Então nós vemos que quando nós achamos que não fazemos escolha, nós fazemos. Quando nós decidimos confrontar as vontades de Deus, nós fizemos uma escolha, desobedecer. Quando nós tomamos um partido diferente, um caminho diferente do caminho que Jesus estabelece para os seus filhos, nós não estamos em cima do muro, não, nós tomamos um partido. Sabe qual é o partido? De andar no caminho largo. Então a doutrina de Cristo Jesus, que a igreja prega, ela é bíblica, ela é ortodoxa. E quando você vai confrontar as pessoas, muitas pessoas dizem assim, eu penso desse jeito. Isso não faz diferença para Deus, o nosso pensamento. A Escritura Sagrada diz que os propósitos de Deus não podem ser mudados. Não faz diferença se eu penso de qualquer outra maneira. É o pensamento de Deus, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus que vai ser cumprida, não é a minha. Quem tem que se sujeitar à vontade de Deus é aquele que decidiu crer. E se alguém não se sujeita, ele tomou uma decisão, ele tomou um partido, ele fez uma escolha de não crer. Quem não obedece, não crê. E quem diz crer e não obedece, é mentiroso. Está lá nas epístolas universais de João. Então, por que a igreja decidiu crer? Vamos encaminhar aqui para o que a palavra de Deus fala acerca desse assunto. Então, a igreja de Cristo Jesus, ela decidiu crer em um só Deus, que é santo, soberano, eterno, criador de todas as coisas, subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E há provas verídicas na Escritura Sagrada que comprova isso. Nós estamos aí, por exemplo, em Deuteronômio, estamos no capítulo 30, nós vamos ler agora o capítulo 6 de Deuteronômio, o versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Bendito seja Deus. Então vejamos o que diz aí. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, Ele é o quê? O único Deus e Senhor, louvado seja Deus. Nós temos a prova da Escritura Sagrada. Não é Deus e mais a outros, é só Deus. Não existe outro, é invenção humana. É pessoa sem racionalidade espiritual. Está morto espiritualmente e acha que pode impor os seus desígnios aos desígnios de Deus. Quer que Deus molde o caráter dele ao caráter humano. Essa pessoa fez uma escolha, não crer em Deus como único. Mas a igreja, bendito seja Deus, fez a escolha de crer nele como só um Deus. Então vejamos Mateus 28, 19. Nós vamos correndo aqui. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Vamos ver o que Jesus
nos diz aqui acerca desse assunto. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, o que vem depois? Do Filho e do Espírito Santo. Não é a Trindade Santa, não é uma invenção da mente nervosa dos cristãos. A igreja não inventou isso. Realmente, o nosso Deus é trino. É um Deus poderoso, glorioso. É um Deus subsistente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então vejamos, João 14, 16. Vamos correndo na Escritura Sagrada aqui. Graças a Deus. João 14, 16. Quem encontrou diz amém. João 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, o que diz aí? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque a igreja crê que Deus é 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele é. Vejamos o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: eu oro ao Pai. Jesus é um, o Pai é outro. Eu oro ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador. Quem é? Então nós cremos na Trindade Santa, defendemos essa doutrina, louvamos a Deus porque Deus nos deu essa racionalidade de entender, como lá em Deuteronômio, há só um Deus. Só que Ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós defendemos com tanta alegria, cremos com tanta alegria, vivemos com tanta alegria isso, porque nós usufruímos do amor de Deus. Temos os beneplastos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e usufruímos da alegria da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Bendito seja Deus. E sabe por que a igreja usufrui de todos esses benefícios? Porque a igreja fez uma escolha, meus irmãos. A igreja escolheu crer. A igreja escolheu acreditar. A igreja não escolheu zombar. A igreja não escolheu criar uma loucura na cabeça, na mente, sem ter argumentos bíblicos, ortodoxos, sagrados. A igreja não fez isso. A igreja não tomou um partido diferente do que é a vontade de Deus. Por isso que a igreja usufrui. Tentaram destruir a igreja, tentaram confrontar os desígnios de Deus na pessoa amada de Jesus Cristo, no seio da igreja, tentaram, perseguiram. Todos os que perseguiram tombaram por terra, e a igreja continua de pé. Bendito seja o nome de Jesus. Então, a igreja fez a escolha de crer. Agora eu insisto em dizer, cada um de nós aqui, cada um dos nossos internautas, pode tomar uma decisão diferente. Não há problema. Eu não defendo aquela tese de que o Senhor lança o laço e traz a pessoa arrastada, com o focinho arrastando no chão. Não. O Senhor Deus deu o direito de escolher as pessoas. Nós lemos hoje em Deuteronômio. O céu é testemunha. Só que haverá um juízo de Deus para as decisões que as pessoas tomaram. A pessoa decide crer, decide zombar. A pessoa decide confiar, ou a pessoa decide descrer. Ou a pessoa decide andar pelo caminho estreito, que é Jesus Cristo, ou decide andar pelo caminho largo. Com Jesus só tem 2 jeitos: ou acreditar ou desprezar. Aí as pessoas dizem: não, mas nós cremos ao mesmo Deus, só que lá nós cremos de um modo diferente. Nós cremos no unigênito Filho de Deus, mas nós cremos em mais alguns outros aí.
Rapaz, é o caminho largo. Eu decidi crer em Jesus Cristo, só que eu preciso que Ele me aceite como eu sou. Rapaz, você está no caminho largo. Mas eu não fiz essa escolha. Fez quando decidiu não obedecer. Diante de Deus, todos passarão pelo juízo dele. Os salvos passarão pelo tribunal de Cristo para serem galardoados, recompensados pela sua fé viva e prática de fé aqui, em obras. Os demais passarão por um juízo de Deus, não para a salvação de forma nenhuma, mas para que aquela pessoa saiba por que ele foi para a perdição, para o juízo eterno. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é alertar as pessoas acerca disso. Mas essa mensagem não dá ibope. Essa mensagem não faz um pregador ficar famoso, reconhecido. Essa mensagem não enche os tabernáculos. Essa mensagem não faz os grandes líderes espirituais que nós temos nessa nação comprar avião, fazenda e encher de boi, não. É uma outra mensagem, é uma mensagem de prosperidade que Jesus nunca defendeu, nunca pregou. Não há um relato bíblico. Então, uma pessoa que toma esse partido, que toma essa decisão, essa pessoa fez uma escolha. Qual é a escolha? Eu sirvo Jesus para ser rico. Tem pessoas que tomam a decisão, eu sirvo Jesus porque lá os irmãos sabem o que eles fazem? Eles me acolhem na minha necessidade. Não, a igreja faz isso, mas não é essa a primazia da igreja. A função da igreja é a mensagem do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. É alertar as pessoas que elas têm que fazerem escolhas. E essas escolhas têm que ser segundo os desígnios e os propósitos de Deus. E a igreja de Cristo Jesus, insisto nessa tese, decidiu crer. Então vocês vejam que tem gente que duvida como Deus, como único. Nós mostramos na Escritura Sagrada. A igreja escolheu crer na palavra de Deus. É um único Deus. Aí tem pessoas que duvidam que esse nosso Deus, Ele está em 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja decidiu escolher, fez essa escolha. Só que enquanto o mundo não usufrui dessa gloriosa presença de Deus, dos dons espirituais, a igreja que decidiu crer usufrui, é beneficiada, fez a escolha certa. Quantas pessoas que ficam a vida toda dentro de uma igreja cristã apenas por se tratar de religião, fez a escolha errada. A escolha certa é estar dentro de uma igreja, inserido nela, para ser parte do corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. Cristo comanda a vida dessa pessoa, Cristo determina o que ele vai fazer, Cristo dita o caminho que ela deve trilhar. Então, o que acontece nessa atualidade? Então você vai conversar com as pessoas e dizer: isso que você está fazendo confronta as vontades de Deus, entristece a Deus. Rapaz, faça a escolha certa. E a pessoa diz: não, Deus deve se adequar a mim. Escolha errada. Quando a pessoa, insisto nessa palavra, quando a pessoa deixa de escolher corretamente, já escolheu errado. Nós devemos escolher Cristo todos os dias. Agora, escolher Cristo não é simples assim, porque a Escritura Sagrada diz que quem quer partilhar do que Ele tem para oferecer, devemos andar segundo o que Ele determinou para nós. E é isso que a igreja decide fazer, ainda que com falha, ainda que betubiante, ainda que com fraqueza, mas a igreja decide obedecer. E o Senhor, sendo o bom Pai, como Ele é, o Pai amoroso, por infinita misericórdia, Ele olha para a igreja, Ele vê alguns que estão tomando decisões erradas. Aí, como diz lá em Amós 3, versículo 7, o Senhor alerta. Lá em Amós 3,7 ele diz assim: o Senhor Deus não manda castigo a ninguém, sem antes
avisar ou comunicar pelos seus profetas. Então o Senhor Deus aí ele avisa: olha, eu te amo, faça a escolha certa. Eu quero ver você bem, faça a escolha certa. Aí sim Deus intervém, se essa pessoa faz as suas escolhas erradas. E essa pessoa, o Senhor Deus percebe que está perdendo esta pessoa. Então o Senhor estreita os laços. O Senhor leva para o deserto. O Senhor começa a pesar a sua mão, que é uma mão gloriosa, abençoadora, para que aquela pessoa possa estreitar o relacionamento com Ele mais uma vez. Esse Deus amoroso é capaz de fazer isso. E Ele só faz isso na vida daquele que crê. Tem pessoas que fazem a escolha, diz que serve a Deus, mas quando está tudo bem financeiramente, some dos atos religiosos. Então Deus permite que essa pessoa adentre em um terreno escorregadio e pedregoso, e essa pessoa volta todo machucado. A pessoa tomou aquele partido, a pessoa fez aquela escolha, a pessoa é que escolheu aquilo para a vida dela. E se o Senhor Deus não intervisse, aquela pessoa teria voltado a se apostatado, como daquele homem que eu disse que encontrei no hospital. Uma simples mulher foi capaz de tirar ele da presença do Senhor e levar ele para voltar a ser um adorador de imagem. E ele diz: eu não vejo mal nisso. Porque ele entende que ele fez a escolha de adorar a Jesus e mais a outra. Ou é Jesus, ou não é nada. Com Cristo Jesus só temos duas escolhas: ou servimos a Ele, ou desprezamos Ele. Amém? A igreja decidiu crer na palavra de Deus. Ela decidiu ser abençoada. A igreja decidiu, escolheu a Escritura Sagrada sendo a palavra de Deus. Ela mesmo diz, e nós vamos ler aqui: então nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante, é a nossa única, ou é a única autoridade infalível. Deus estabeleceu como uma norma para a nossa vida, por meio da sua palavra. E na Escritura Sagrada nós encontramos a forma de formar o caráter cristão. Então nós vemos, às vezes a gente vai fazer algum aconselhamento e a pessoa não tem caráter cristão nenhum. A pessoa toma uma decisão totalmente ao contrário dos princípios bíblicos. E quando a gente mostra na Escritura Sagrada, tem poucos, mas tem pessoas que dizem: meu Deus, que arrependimento! A pessoa cai num arrependimento profundo. Essa pessoa é a igreja. Tomou uma decisão de fazer a vontade de Deus, mas pelo fato de falta de sabedoria, então a pessoa andou por caminhos errados. Mas quando tem conhecimento da palavra de Deus, a pessoa então toma a decisão certa. Não, então eu vou mudar de vida. Mas tem outros que a gente vai aconselhar, a pessoa diz: não, pastor, isso que o senhor está falando não tem nada a ver. Que escolha essa pessoa tomou? Que decisão essa pessoa tomou? Andar paralelamente à vontade de Deus? Óbvio que não. Decidiu duvidar dos ensinos ortodoxos, que são, a igreja defende isso, que é a palavra de Deus. Então, por que nós cremos na Escritura Sagrada? Vamos lá junto, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo 3, 14 e 17. E do versículo 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que tens aprendido, e que desde a tua meninice
sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio, com um objetivo, olha o que o texto diz, para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está explicando, as sagradas letras, a sagrada escritura, que podem fazer-te sábio, com um propósito, para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16, quem está comigo diz amém. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa, olha só, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E não só isso, olha o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente, olha só, instruído para toda boa obra. É o manual. E esse manual não pode ser desprezado. A igreja tomou uma decisão. Adotou a Bíblia Sagrada como manual. Então, por isso que a igreja é tão abençoada. Por isso que a igreja de Cristo Jesus é tão poderosa, em princípio, em caráter cristão. Por isso que a igreja que estuda a Escritura Sagrada, que entra dentro dela e pega ela e coloca dentro do coração e aplica para a vida, essa pessoa tem um lar abençoado, uma família abençoada, uma casa abençoada, não faz loucura nas áreas sociais da vida. Essa pessoa tem uma vida moderada, uma vida ajudada por Deus, agraciada pelo Espírito, uma vida proveitosa, deleitosa, uma vida feliz. E quando essa pessoa tem uma dúvida, sabe o que essa pessoa faz? Ela não vai consultar cartomante, não. Ela não vai acender vela para o fulano, Bertano, Cicrano, não. Quando a igreja tem uma dúvida, uma necessidade, ela abre a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como ela é. Ela vai induzir o nosso coração ao acerto. Nós vamos tomar a decisão correta. Vamos agir moderadamente. Vamos viver uma vida regrada na presença de Deus. A igreja decidiu fazer isso. Tem pessoas que fazem parte da igreja, mas ainda não tomaram essa decisão. São aquelas pessoas que ainda estão em um processo para usufruir de tudo aquilo de bom que Deus tem para a vida dela. Mas por enquanto a escolha dessa pessoa foi ocupar o seu tempo em outras coisas, e não a inspiração divina. Então a igreja de Jesus Cristo erra o menos possível, ainda que erre e falha, mas o menos possível, porque ela está pautada na Escritura Sagrada. Ela serve ao único Deus porque ela está pautada na Escritura Sagrada. Ela acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo porque ela está pautada na Escritura Sagrada. Nos momentos de luta, de dificuldades, no momento do luto da vida, às vezes uma perca, essa pessoa conforta o seu coração porque está pautada na Escritura Sagrada. Quantos velórios que eu fui fazer de crentes, e a família toda feliz diz assim: eu dou testemunho por esse meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu filho, porque serviu a Deus. E a pessoa diz o seguinte: olha, eu sei que um dia eu vou ver essa pessoa na eternidade. Não é uma loucura da mente nervosa dos cristãos, não. É porque nós confiamos em Jesus Cristo, e a palavra dele, que é a Escritura Sagrada, nos dá esse direito de acreditar nisso que é impossível ao olhar humano. Então nós começamos essa nossa conversa nessa noite falando sobre os deuses das religiões. Nenhum deles ressuscitou. O Deus da igreja ressuscitou. Nós começamos a falar de tantas pessoas que enfrentam as angústias da vida, às vezes dão cabo na própria vida, porque não tem a presença do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Essa pessoa fez uma escolha, decidiu não crer. Mas a igreja não passa pelas mesmas dificuldades
e passa cantando, adorando a Deus, porque o Espírito Santo está lá no seu coração confortando e dizendo: olha, vá seguindo a sua jornada, quando não der mais para você aqui, eis que o céu se abre e você vai para a glória e está tudo resolvido, louvado seja Deus. Mas para aquele que não crê, que dificuldade é? Esperar o que do amanhã? Para que viver? Para que formar família? Para que ser digno? Por isso que muitas pessoas se entregam ao léu da vida. Para quê? Aí aqueles que têm mais posses financeiras adentram dentro do shopping center e compram as roupas caríssimas. Chega lá e enche os seus armários. Quem já viu reportado desse jeito? Já vi muitas. A pessoa tem um armário do tamanho desta igreja e diz lá: olha, eu tenho aqui 5.000 trocas de roupa. Para quê? Aí alguém pergunta: você usa todas? Nada, tem muitas aí que nem lembrava que tinha. Para quê? Os famosos tênis de marca, sabe o que eles estão procurando? Estão procurando um gozo que a igreja usufrui todo dia. Uma alegria que a igreja nada nela todo dia. Porque a igreja fez uma escolha sensata, inteligente, uma escolha verdadeira, uma escolha a qual nunca ela irá se arrepender, que é escolher Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, por que a igreja defende tais doutrinas? Porque a igreja tem convicção da sua fé e não vai negociar, não vai negociar. Hoje, por exemplo, nós estamos falando da doutrina de Deus. Deus é único, a igreja defende, Deus é único. A prova bíblica, a prova bíblica. Deus é dividido em 3 seres distintos, Pai, Filho e Espírito Santo, sim, a prova bíblica, a igreja defende isso. E ao igreja defender isso, a igreja usufrui disso, bendito seja Deus. Não é a igreja defender uma tese louca e nunca usufruir dela. Não. Quanto mais a igreja defende aquilo que é de Deus, mais Deus abre um leque do céu, derrama da sua graça e demonstra para o mundo que Ele é com aqueles que decidiram tomar a escolha certa de servir Ele verdadeiramente. Louvado seja Deus. Então, para aqueles que estão em casa nos acompanhando, para nós que estamos aqui, estamos partindo para o final dessa nossa conversa. Hoje Deus está falando conosco acerca de escolhas. Nós temos que escolher fazer a vontade de Deus. Nós temos que escolher usufruir dos benefícios que Deus nos deu. Se nós formos ler Êxodo capítulo 20, está ali os famosos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, 6 daqueles são justamente para o benefício humano. 4 deles são para benefícios humanos eternos. Como pode? Então Deus estabeleceu as suas regras, sim, a sua doutrina, sim, não é para o benefício de Deus. Deus estabeleceu as suas regras para o nosso benefício. Nós obedecemos a Deus e a palavra de Deus porque somos inteligentes, somos sensatos e sabemos que quanto mais nós obedecermos, mais nós vamos ter intimidade com Deus. E quanto mais termos intimidade com Deus, mais benefícios vamos receber dele, ainda nesta vida. Quanto mais fiel, mais bênção. Quanto mais obediente, mais bênção. Quanto mais próximo de Deus, mais benefícios de Deus. E só se pode aproximar-se de Deus se fizermos as escolhas que Deus estabelece para nós. Bendito seja Deus. Eu quero ainda, antes de encerrar, fazer uso da palavra de Deus, que está registrada e quero partilhar com os irmãos. A palavra de Deus está registrada em Romanos capítulo 10, versículo de número 13. E aqui eu quero falar desse mágico encontro
da igreja com Cristo Jesus. Que dia glorioso vai ser! Aqueles que tomaram a decisão de servir a Deus com verdade terão um benefício glorioso de se encontrar com o Deus que decidiram servir, o Deus que decidiram acreditar. Agora esse Deus vai os receber. E antes de lermos os 2 versículos finais, eu quero ler Romanos 10, 13, para que tenhamos uma menção daquilo que iremos ler logo a seguir. Então vejamos o que diz Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que coisa maravilhosa! Então, o céu está aberto. Se algum de nós aqui ainda não fez a escolha correta diante de Deus, o céu está aberto. Dá para invocar Ele e mudar o quadro. Se alguma das pessoas que nos acompanham em casa, seja por a live no Facebook ou pelo YouTube, essa mensagem estará no YouTube, você pode hoje fazer a escolha certa, invocar o nome do Senhor. E ao invocar o nome do Senhor, com verdade, não é da boca para fora, não é papo furado, não é conversa jogada fora, não. É a pessoa invocar ao Senhor e dizer: Senhor, o negócio é o seguinte, Senhor, muda a minha vida, me ajuda, Senhor, eu estou fazendo a escolha certa, de que o Senhor comande a minha casa, o meu lar, a minha família, as minhas finanças, que o Senhor controle a minha vida material, conjugal, pessoal, financeira, a minha vida espiritual. O céu se abre. Eu fiz isso no ano de 2009. Estava tudo fechado. O fundo do poço, eu estava lá nele, mas de cara nele, sem saída. Fiz isso na beira de uma estrada, sem norte, sem direção, pelas escolhas erradas que eu fiz no passado. Miraculosamente o Senhor ouviu a minha oração naquele lugar, mudou o quadro da minha vida, mudou a minha história, em todos os aspectos. Uma coisa ali partiu de mim, porque nós começamos essa mensagem no texto que diz: eu dou a vocês o direito de escolher, e eu escolhi naquele dia, à beira daquela estrada, eu escolhi entregar a minha vida verdadeiramente a Cristo Jesus. E dizer: Senhor, toma de conta, está nas tuas mãos, muda o quadro. Miraculosamente o Senhor mudou naquele dia. Então eu não sei onde pode chegar essa mensagem. Eu não sei aonde esses irmãos podem levar essa mensagem de hoje. Porque todos, quando falham, jogam as culpas em Deus. E a culpa nunca foi de Deus. O culpado sempre foi nós, de fazer as escolhas erradas. E ainda culpar Deus pelas escolhas que nós mesmos fazemos. Mas esse texto o apóstolo Paulo faz questão de deixar relatado. Que todo homem, aqui está no homem no sentido criação. Todo aquele homem, mulher, jovem, criança, adolescente, ancião, velhinho, que tomar a decisão de entregar, de invocar ao Senhor, entregar a sua vida, o Senhor pode mudar o quadro. Agora imagine para aqueles, glória seja dada ao nome de Jesus, que tomaram essa decisão. Capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler 3 versículos aqui para encerrar. Mateus, capítulo de número 25. Bendito seja Deus. A mensagem que prometi trazer aos irmãos, estou prestes a entregar o final dela. É porque a igreja tomou a decisão de obedecer. É pelos benefícios. É porque a igreja não é tola. A igreja é sábia. Tolo daquele que acha que desobedecendo a Deus, lá na frente o caminho largo e o caminho estreito vão se cruzar e vai dar tudo certo. Tolice.
Só existe uma maneira de ser salvo, caminho estreito. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não deve negociar a sua fé, por nada. Por nada. Assim como Paulo fala lá no capítulo 8, a partir do verso 31. A seguir. E ele termina ali dizendo: quem pode me separar do amor de Deus? A escassez de pão, a nudez, o açoite, os flagelos da vida, até a morte. Ele diz: estou certo, nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Agora esse texto que nós vamos ler fala de um benefício glorioso. Capítulo 25 de Mateus, versículo de número 23. Então vejamos o que diz aqui. Disse-lhe o seu senhor. Vamos ler em voz de coral comigo? Vamos lá? Bem, está bom, fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que coisa gloriosa, que promessa maravilhosa. Foste fiel no pouco, na escassez, na dificuldade. Você fez uma escolha de servir a Deus, fique em paz. Essa voz a igreja verdadeira vai ouvir. E é esta promessa que a igreja guarda no seu coração, por isso que ela não negocia. Agora vejamos a diferença daquele que resolve tomar as suas próprias decisões. Versículo 41, quem está comigo? Capítulo 25 de Mateus, versículo 41, olha o que diz aí. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, olha o que diz aí. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A vida espiritual nunca foi brincadeira, não é, e nunca vai ser. Mas feliz a igreja de Cristo Jesus que tomou partido, que tomou uma decisão, que fez a sábia escolha de servir a Jesus. Versículo de número 34 do capítulo 25, vamos lá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vamos juntos? Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. A igreja decidiu crer, porque a igreja é sábia. As promessas de Jesus encheu o coração da igreja. Fez com que a igreja viva aqui nessa vida, peregrinando, mas já almejando, já degustando, parece que sentindo o sabor da eternidade gloriosa que vai usufruir. Bendito seja Deus. Que nós possamos cravar essa mensagem no nosso coração. E não importa o que vier, não importa o que passarmos, não importa o que nós vamos sofrer aqui nessa vida terrena e peregrina, nós já estamos usufruindo, nos beneficiando um pouquinho da eternidade, mas as coisas gloriosas aí estão guardadas para nós. E naquele dia parece que eu ouço todos que aqui estão, os que estão conosco nesta live, ouvindo do Senhor esta frase: bem está bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor, o gozo eterno. Deus os abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração. Depois da oração, nós já estaremos encerrando essa live. Oremos a Deus. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, ajuda os teus filhos, teus servos, a tua igreja de um modo geral. Capacita os teus filhos e filhas, dando vitória em absolutamente tudo. Ajuda os teus servos a escolherem, a fazer as escolhas sensatas, as escolhas, Senhor, meu Deus, inteligentes, as escolhas segundo o teu propósito, segundo a tua palavra, a Escritura Sagrada, inspirada pelo teu Espírito Santo. Nós cremos, nós decidimos, Senhor, crer. Enquanto o mundo decide, Senhor, acreditar em tantas bobagens, em tantas coisas loucas e mentirosas, nós decidimos crer, Senhor, no Senhor. Decidimos trilhar o teu caminho até que o Senhor volte.
Senhor, ajuda esses teus filhos, Senhor, meu Pai, que estão nos acompanhando, também a crerem, a tomar a decisão correta, a decisão sensata, de entregar a sua vida, Senhor, nas tuas mãos. Querido Deus, aceite agora esse teu filho, essa tua filha que ora comigo. Esteja aqui, Senhor, meu Deus, na igreja, ou esteja, Senhor, aonde chega a imagem, Senhor, e a nossa voz. Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, pronto, Senhor, para ouvir a súplica, pronto para responder e fazer o seu milagre. Escreve esses nomes no livro da vida uma vez mais. Refaz um pacto, Senhor, meu Deus, de fidelidade com este povo nesta noite. Senhor, é a minha oração, é a minha súplica. Eu te peço, já agradecido e contando com a tua vitória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.